Bom dia, meus amores. Bom dia. Como vocês estão? Bem? Estão fazendo as tarefinhas direitinho para ninguém se atrasar. As dúvidas vão tirando com tia durante o dia, certo? Vamos hoje trabalhar nossa aulinha de história falando sobre os portugueses e nas terras indígenas, ok? Então vamos dar continuidade. Então, quando os portugueses eles vieram para o Brasil, certo? A terra que eles encontraram achavam que era uma ilha. Como eles desembarcaram em Salvador, achariam de longe, viriam que a terra, que o Brasil era uma ilha. Então eles passaram a chamar de Ilha de Santa Cruz, certo? Então foi o primeiro nome que o Brasil recebeu, foi Ilha de Santa Cruz, certo? Depois, após eles verem que eles não estavam em uma ilha, certo? Eles imaginaram, não, nós não estamos em uma ilha, certo? Aí os portugueses trocaram o nome e colocaram Terra de Santa Cruz, certo? Terra de Santa Cruz. Como eu disse, eles imaginavam na primeira chegada que achariam que era uma ilha. Com o passar do tempo, eles descobriram que eles não estavam em uma ilha. Aí colocaram o nome de Terra de Santa Cruz. Depois, com a exploração ali ao redor mesmo do Brasil, eles descobriram que a terra, né, aquela terra que eles descobriram, aquela imensidão de terra, passaria a ser chamada de Brasil. Mas por quê? Porque eles mudaram tão de repente aquele de Terra de Santa Cruz, que não era Ilha de Santa Cruz, que não era uma ilha, passaram para a terra e depois colocaram para o Brasil. Por quê? Quando eles começaram a explorar o litoral, certo? Eles descobriram que lá naquela ilha, naquela terra, existia muito pau-brasil. Pau-brasil ainda hoje existe, mas são poucos, certo? Pau-brasil era uma madeira, era uma árvore, de qual essa árvore se extraía era uma tinta vermelha, certo? E essa tinta, ela era muito usada pelos índios para a vermelha usada nos tecidos, usada para tingir tecidos, porque a cor dela é muito forte, a tinta dela é muito forte. E entre outras coisas que os índios faziam com a madeira, né? Com a tinta da madeira, né? Tinta para usar para pintar o seu rosto, para tingir as penas, então, e tinha mil e uma utilidades. Então, como os portugueses viram que aquele pau era chamado pau-brasil, que era dado pelos índios, então os portugueses passaram a chamar o nosso país de Brasil, por causa da madeira que eles encontravam, certo? Naquela quantidade enorme. E essa madeira, ele tem um grande valor comercial, essa árvore tem um grande valor comercial. Então, os portugueses fizeram, vamos começar a extrair, transportar essa madeira para outros países, em um preço muito caro, né? Só que imaginando que os índios, eles trabalhavam praticamente de graça, né? Eles recebiam espelhos, tudo que os portugueses tinham trazido para o Brasil, né? E davam em troca dos índios extraírem aquela árvore para os portugueses e deveriam levar para os barcos, os navios, e levarem para outros países para vender um preço muito caro. Quer dizer, a árvore que era do nossa, era extraída de graça, né, pelos portugueses, e levavam para outros países para vender um custo muito, 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 muito grande, certo? Então, entre 1500 e 1530, os portugueses viajaram para o Brasil expedições. Eles enviaram para o Brasil. Quando os portugueses descobriram o Brasil, o que eles fizeram? Como enviar expedições. O que eram expedições? Eram viagens que eram feitas em grupos para explorar e pesquisar a região, certo? Então, eles mandaram vir outras pessoas de Portugal para explorar essa região. Ou seja, vinham aquele grupo, certo? Que ia pesquisar o nosso Brasil. Outras terras, né? Mas no caso era o Brasil, certo? Então, essas expedições, a intenção dela era fazer o quê? Era reconhecer, certo? Era reconhecer o território e construir feitorias. Tia, o que é feitorias? Feitorias eram construções que ficavam no litoral da colônia e guardavam produtos que seguiriam para a Europa. Ou seja, os portugueses, eles em nenhum momento, eles adentraram na terra, adentraram o Brasil. As expedições dos portugueses ficavam apenas no litoral, que eram os lugares mais próximos. Então, eles ali colocavam as feitorias, ou seja, eles construíam pequenas cabanas, certo? E quando pegavam tudo que eles
achavam no Brasil, achavam de expedições de pesquisa, eles colocavam, deixavam ali, e aquelas coisas, e aqueles objetos, aquelas plantas, como o pau-brasil, iria ser levado para os barcos, certo? E iam ser transportados para a Europa. Por isso que eram chamados de feitorias, porque em nenhum momento eles saíam dali daquele lugar. Ficavam ali e tudo que era ao redor dele, que eles exploravam, eram levados para a Europa, certo? Então, primeiramente, a exploração foi a exploração do pau-brasil. Foi o que mais agradou, né, aos portugueses. Então, a exploração foi mais ou menos para isso. Então, eles exploraram muito o pau-brasil. Por isso que hoje nós não temos tanto pau-brasil como antigamente. Porque todo o pau-brasil, tudo que eles conseguiram tirar, eles levaram para fora, porque a tinta era muito especial, era muito importante para eles e eles ganharam muito dinheiro em cima do nosso pau-brasil. Então, as primeiras expedições portuguesas, eles ficavam, como eu falei, apenas no litoral. Alguns meses eles retornavam para Portugal e não fixaram o território aqui. Ou seja, os portugueses, eles exploraram apenas como o Cabo de São Roque. Quando eles acharam a ilha, que chamaram de ilha, que era principalmente Salvador, então eles começaram a explorar alguns lugares, como Cabo de São Roque, Cabo de Santo Agostinho, Baía de Todos os Santos, Cabo de São Tomé, Ilha de São Sebastião, Ilha de São Vicente. Então, essas são algumas colônias, ou seja, alguns cabos, alguns litorais que os portugueses exploraram. Ou seja, eles não entraram a mata dentro, eles não foram além naquele tempo, entre 1530, certo? Então, quando eles descobriram o nosso pau-brasil, era uma riqueza muito grande, eles começaram a crescer o olho, vamos explorar, vamos levar. Então, por isso mesmo que essas expedições, as primeiras expedições que vieram, certo? Entre 1500 a 1530, foi exatamente para explorar o pau-brasil, certo? E as feitorias, as que ficavam ali na beira dos litorais, ao redor do litoral, as margens do litoral, era melhor para que todo o pau-brasil que era retirado naquela ilha, né, naquele local, levassem para os portugueses, certo? Então, os portugueses enriqueceram muito às custas do nosso pau-brasil, certo? Porque era uma fonte de riqueza muito grande para eles, certo? Então, nós falamos hoje sobre quando os portugueses chegaram nas terras indígenas, o que eles encontraram, os nomes que eles deram ao nosso país. Primeiro eram a Ilha de Veracruz, Ilha de Santa Cruz, Terra de Santa Cruz e finalmente pau-brasil, por causa da quantidade de pau-brasil que eles encontraram no nosso país. E esse pau-brasil era muito rico porque eles extraíam uma quantidade de tinta muito grande e essa tinta servia para 1001 utilidades para os portugueses. Então, devido a isso, eles exportaram, retiraram esse pau-brasil e levaram para a Europa para vender muito caro, né? Tiraram de nós para levar para a Europa, né? Então, a nossa aulinha de hoje, falamos sobre as terras indígenas, né? O que eles encontraram, os nomes que eles deram, onde eles exploravam mais ou menos, certo? O que eram expedições, o que eram feitorias, onde as feitorias ficaram, mais ou menos qual foi o lugar de exploração que os portugueses ficaram, ok? Daqui a pouco o Tia vai passar a atividadezinha para vocês responderem. Prestem atenção na aula, muito importante porque a partir quando vocês começarem a ler, a prestar atenção, vocês vão responder, certo? E outra coisa também, então, Américo Vespúcio, ele foi um dos comandantes dessas frotas, dessas expedições para o transporte do pau-brasil, certo? Ok? Como eu falei, existiram vários litorais, Cabo de São Roque, Santo Agostinho, Baía de Todos os Santos, Cabo de São Tomé, Ilha de São Sebastião, Ilha de São Vicente. Então, esses aí eram os principais litorais onde os portugueses fixaram a sua feitoria, mas eles não permaneceram muito tempo. Depois, com o tempo, é que nós vamos ver quando foi que os portugueses vieram e fixaram o seu lugarzinho aqui no Brasil. Beijo, tenham um bom dia. Vamos responder a atividade. Cheiro!